Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do Senhor e no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os cenários, né? O que fazer quando aquilo que eu vejo não condiz com aquilo que Deus está me dizendo, com aquilo que Deus colocou no meu coração, com aquilo que Deus tem para mim como um plano, um projeto, um sonho, uma visão. Às vezes a gente vê tanta coisa, né? E parece que tá tudo dando errado. Bom, antes da gente entrar na leitura bíblica, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no ano passado. E isso veio como um divisor de águas na minha vida, foi abrindo minha visão para muitas coisas e foi uma bênção para mim. Queridos, o que acontece? No ano passado, eu engravidei, né? Assim, no início do ano, em janeiro, eu estava fazendo uma preparação para um culto de mulheres que ia ter. E aí a pastora, ela criou um grupo. E nesse grupo, todos os dias, durante 30 dias, alguém, uma mulher, mandava um vídeo pequenininho, que fosse com uma palavra para que nós fôssemos assistindo e nos preparando e jejuando, enfim, para o culto de mulheres. O tema era transformadas. E aí, no 7º dia, uma irmã falou, eu estava orando, assistindo, ouvindo, né, na verdade, o vídeo que ela tinha feito, mas não era bem um vídeo, era só o áudio, assim, né? E eu ouvindo e eu orando e chorando, naquele dia eu não estava muito bem. Eu orando e chorando, e eu falei, poxa Deus, eu enterrei tantos sonhos, né? Eu desisti de tanta coisa. A tua palavra vai dizer que o Senhor é um Deus do impossível. E tantas coisas, eu perdi um filho, eu já tinha perdido um bebê há 5 anos antes, né, de engravidar de novo. E aí eu fiquei, há 3 anos antes, ou 5 anos mesmo, nem sei. Gente, eu tô perdida no tempo. Mas aí eu fui e falei com Deus, eu chorando, e Deus falou comigo, mas eu não pedi para você enterrar nenhum sonho. E eu falei, pois é, e ele falou, eu quero que você desenterre. E eu falei, é mesmo? Qual sonho que o Senhor quer que eu desenterre? E aí foi onde Deus começou a falar comigo. Deus falou assim, eu vou te dar um filho homem, porque eu tenho 2 filhas, 2 meninas, e Deus falou comigo, eu vou te dar o filho homem. E ele começou a tocar no meu coração e me deu até o nome, falou, vai chamar Davi Emanuel, e vai ser esse ano de 2023. E eu falei, meu Deus, né? E já fiquei doidinha. Cheguei e no áudio da moça que estava pregando, chegou um momento que ela pegou e falou assim, Deus está falando para você ressuscitar os seus sonhos, para você desenterrar. E foi tudo muito dentro do que Deus tinha falado comigo. E aí eu chamei o meu marido e falei com ele, falei, amor, Deus falou comigo que vai dar pra gente o nosso filho homem e que vai ser esse ano. Só que meu marido, ele não botava muita fé e, pra falar a verdade, ele nem queria muito ter outro filho. E aí, quando foi em agosto, eu descobri que estava grávida. E eu tenho endometriose. Até então eu tinha sido diagnosticada com endometriose profunda, mas este ano de 2023 eu fiz alguns exames de mapeamento de endometriose e descobri que eu tenho uma pequena endometriose. Não é uma coisa assim, né? Se era profunda antes, o Senhor já estava trabalhando ali. E aí, quando foi em agosto, eu engravidei, queridos. Engravidei. E eu toda feliz e, né? Só que dessa vez, porque na outra vez que eu engravidei, eu já saí correndo, eu olhei cadeirinha pro carro, já olhei roupinha, olhei tudo. Dessa vez eu falei, não, Deus, dessa vez eu vou esperar. Por mais que o Senhor já me disse, por mais que o Senhor me falou, eu vou esperar. E aí aconteceu que, quando eu estava com 5 semanas e 6 dias, eu comecei a ter sangramento, eu fui para o hospital e eu fui orando e falando com Deus. E ouvindo aquele louvor aquele assim, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. E fui cantando, e queridos, nem conhecia. Eu conhecia assim, eu via às vezes alguém cantando um pedacinho dele em algum lugar,
Mas eu taquei o louvor no carro e fui ouvindo até chegar no Odilon Berens. Quando chegou, no Otaviano Neves. Quando chegou no Otaviano Neves, que foi onde eu ganhei minhas meninas, uma médica me atendeu, assim, uma médica meio fria e tal, me atendeu, pediu uns exames e falou assim, ó, vou pedir um ultrassom, mas com essa idade gestacional nem dá pra ver feto, não dá pra ver nada. Mas eu vou pedir. E aí, beleza, só que o sangramento tava bem pouquinho e eu falava com Deus, falava, Deus, ainda tem vida dentro de mim. Eu creio que não acabou. Ainda tem vida aqui dentro. Eu creio que até que se prove o contrário, tem vida aqui. E aí, passou umas 4 horas, a médica foi embora e eu esperando o resultado dos exames de sangue, nada. E aí eu fui e chamei um médico que tinha ficado no lugar dessa médica. E eu falei com ele assim, ô doutor, é porque eu tô esperando o exame, já tem quase 5 horas, até agora não saiu. Aí ele, qual que é o seu nome? Aí eu falei, aí ele foi lá dentro e falou, já saiu sim, já tem 3 horas que o seu exame saiu. Aí eu, meu Deus do céu. Aí ele olhou o exame e falou, Alessandra, até que se prove o contrário, seu neném tá aí. Ou seja, tudo que eu tava falando com Deus, o médico falou. E eu vim pra casa cantando louvor. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. E vim, queridos, e vim cantando. E Deus falando, né? Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Nossa, mas foi muito lindo viver aquele momento com Deus, aquele tempo ali. Só que aí veio a depressão. No dia seguinte, eu caí numa depressão tremenda. Eu só chorava. Aí eu sentei ali na varanda ali da minha casa, sentei lá na varanda, né, e tal. Depois eu vou até mostrar pra vocês que às vezes eu fico aqui meio desatenta, olhando pras coisas, mas é porque eu moro no meio do mato, gente. Então, é calango, é escorpião, é tudo que vocês imaginarem, aranha, tem de tudo aqui. E aí, eu cheguei ali, eu sentei, eu falei, oh Deus, se o meu neném ainda tá vivo, por favor, faz nascer um ipêzinho amarelo, porque eu tenho um pé de ipê e desde que a gente veio morar aqui ele não deu mais flor. E tava na época, né, assim, pelo menos eu achava que estava na época de dar. E aí eu falei, Deus, e mesmo que não estivesse na época, eu falava, o Senhor pode fazer, por favor, se meu neném tá vivo, porque eu tinha que esperar 10 dias para repetir o ultrassom e o exame de sangue. E naquilo eu falei, Deus, se ele ainda tá vivo, por favor, faz nascer um ipêzinho amarelo. E o tempo todo eu cantando esse louvor. O cenário é esse, mas eu acredito que o Senhor pode mudar o cenário. E aí, querido, eu chorando, fiquei 3 dias chorando. No 3º dia eu levantei, né? Meu marido, ele me confrontou e ele falou, poxa, achei que dessa vez ia ser diferente. Porque da outra vez eu fiquei 1 semana em depressão, de cama, não queria sair, não queria fazer nada. E ele falou, achei que dessa vez ia ser diferente. Quando ele falou isso comigo, eu falei, poxa vida, é verdade, ele tá certo. Eu tinha que fazer diferente dessa vez. Aonde que tá minha fé? Eu tô cantando um louvor aqui de fé, né? Que o cenário é esse, mas que Deus pode mudar esse cenário todo. E tô aqui nessa choramingueira toda. Aí eu levantei, me arrumei, tomei um banho, taquei um brinco, um batom e fui fazer minhas coisas. E ele ficou chocado, né? Ele ficou meio assim, meio bobo. Fui fazer louvor, fui fazer as coisas e voltei ao normal. E eu falei, Deus, se tiver bem, se não tiver, amém. Aí passou os 10 dias, eu fui lá, refiz o ultrassom, refiz o exame de sangue e realmente não tinha mais bebê. Mas espera aí, Deus não me falou que ia me dar? Por que Deus daria algo que Ele ia tirar? Pois é, queridos. Quando foi em dezembro, no finalzinho do ano, eu estava lá fazendo louvor e Deus me deu uma ministração e eu falei com a igreja, porque eu tinha falado com a igreja antes de saber que eu estava grávida, a respeito do que Deus tinha me falado, de que Ele ia me dar um filho. E eu fui e contei para a igreja, falei, bom, igreja, eu engravidei e eu perdi o neném. E eu fiquei sem entender nada. E um belo dia, naquele dia, Deus falou comigo, Deus falou assim,
Eu não preciso te dar no colo para você saber que eu te dei. Por quê? Porque eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa e mais valia aquilo para mim do que pegar o meu filho no colo. Mais valia a minha fé do que pegar a criança no meu colo. E ali passou, sabe? E o que eu quero trazer para vocês hoje, nesta manhã, é exatamente isso. Às vezes a gente está olhando e tá tudo assim cooperando para o mal, tá tudo desmoronando, tá tudo ruim, querido. Mas Deus, ele pode mudar o cenário, independentemente se vai ser como nós gostaríamos que fosse ou não. E por isso que eu quero dizer para você, querido, muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, Deus vai nos surpreender com outro cenário. Nós temos que estar abertos ao que Deus vai fazer e não ao que nós queremos que Ele faça. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, nós vamos ler o capítulo 7, dos versos 11 ao 17. E olha só o que a palavra vai dizer. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esguife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao redor. No caso dessa viúva, querido, ela estava ali sepultando o único filho que ela tinha. Ela não ia poder ter mais filhos, a não ser que ela se casasse de novo, mas ela não ia poder. Por quê? Porque ela não tinha mais marido, ela era viúva, ela perdeu o marido. Ela estava sozinha e sepultando o último filho, o único filho. Era a única maneira dela manter a geração dela. E aí o que acontece? O cenário dela era totalmente contrário. Estava tudo destruído. Acabou, a mulher estava chorando, pranteando no caminho. Pessoas iam com ela e vendo tudo acabado. Mas o que aconteceu? Jesus chegou, querido. Quando Jesus chega, tudo pode mudar. Ah, mas ele tem que ressuscitar para manifestar o poder? É claro que não. Claro que não. Aquele que crê em Jesus e que ama a Jesus por quem ele é, não precisa ver um milagre ressuscitou, por isso que não. Mesmo que não tivesse ressuscitado, só daquela mulher ter se encontrado com Jesus, a vida dela já poderia ter sido transformada. Tudo poderia ter passado. Querido, esteja aberto, sabe? O seu cenário hoje, ele pode estar totalmente destruído. O seu cenário hoje, ele pode não ser um cenário maravilhoso, perfeito, lindo, mas quando Jesus entra, tudo muda, querido, tudo muda. Nesse caso, olha o que aconteceu. Jesus viu a dor daquela mulher e ele se compadeceu dela. Ele viu que aquela mulher chorava. Jesus está vendo as suas lágrimas, ele está colhendo cada uma. A palavra vai dizer que ele colhe as nossas lágrimas, ele coloca num odre, ele está guardando elas lá. E eu orava, querido, nossa, quando meu marido saiu de casa, quando eu comecei a entender verdadeiramente meu processo, eu falava: Deus, as minhas lágrimas, elas serão como ácido para queimar as correntes que prendem o meu marido. As minhas lágrimas serão o antídoto para libertar o meu marido do cativeiro de Satanás. E eu orava dessa maneira. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava colhendo. Eu sabia que Deus estava me amparando. Querido, não importa o que você está passando hoje. Não foque no cenário. Deus pode mudar todo o cenário. Deus pode virar isso tudo. Eu ia colocar o louvor aí no final,
mas eu não vou colocar porque eu coloquei um louvor num outro vídeo que eu fiz a respeito do orgulho e acabou que o YouTube colocou como direitos autorais. Mas escuta, vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns louvores que eu quero que você escute, que vai mudar o seu cenário. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel caminhava sobre o vale de ossos secos e era só isso que ele via, porque quando nós estamos olhando com os nossos olhos, sabe, a gente só vê a destruição, a morte, o fim. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, querido, o que importa na sua vida hoje é isso, não é o cenário. Ah, mas o que eu faço com esse cenário? Você vai fechar os seus olhos. Fecha os olhos para você ouvir a voz de Deus. Foca na voz de Deus, porque é assim que Ele vai falar com você. É assim que Ele vai te mostrar que Ele pode mudar esse cenário. E que mesmo que pareça que morreu, Ele pode fazer tudo de novo. Mesmo que você olhe e fale, Deus, acabou, morreu, não tem mais jeito. Eu tô aqui nessa manhã para te dizer, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. E existe, querido. Mesmo que não seja como você quer, mesmo que não seja como você está vendo, a vida, ela é uma, ela é Jesus. Ele é tudo que você precisa. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus. Ele é o que nós precisamos. Então, querido, não importa qual é o cenário. O meu IP, querido, olha pra você ver como que Deus é perfeito. A minha última oração, eu falei com Deus assim, Deus, eu já sabia que eu tinha perdido o neném, e eu falei com ele, Deus, o Senhor sabe o quanto eu te pedi pelo IP, né, que eu queria que na minha próxima casa tivesse um IP amarelo. Ele me deu um IP amarelo e um rosa, e ele não dava flor, ele não estava dando flor, já tem 2 anos que eu moro aqui e ele não dava flor. Mas eu sabia que era, porque no dia que eu vim aqui conhecer o lugar que eu moro hoje, no dia que eu vi tinha 3 florzinhas de pé amarelo lá no pezinho. Então eu sabia que tinha, mas durante 2 anos não dava mais, não deu flor. E eu falei com ele, falei, Deus, quando o Senhor ressuscitar o que precisa ressuscitar na minha vida, vai dar flor de novo nesse pé. Aí meu marido saiu de casa, né, e aconteceu tudo que aconteceu. E aí, um belo dia, o meu marido veio aqui, isso foi em junho ou julho, não me lembro, foi em junho. Ele veio aqui para falar a respeito do divórcio, né, que a gente tinha que ir numa audiência do divórcio, e ele veio. E aí, a gente conversou algumas coisas antes da audiência, passou uns dias, nós fomos lá no dia seguinte, assinamos, né, para dar entrada no divórcio. Passou uns dias, o pezinho de IP encheu de flor. Encheu de flor. Aí eu falei, gente do céu, realmente Deus, Ele trabalha de uma maneira muito sobrenatural, porque parecia tudo morto de novo. Eu acabei de dar entrada no divórcio. E qual foi a minha oração, querido? Senhor, quando o Senhor ressuscitar o que precisa ser ressuscitado, o meu IP vai dar flor. Ah, até parece, isso foi coincidência. Bom, o problema é seu que não acredita. Eu tô falando porque foi o que aconteceu comigo. E aí, queridos, no final de semana meu marido veio buscar as meninas para ficar com ele. Eu peguei ele pela mão e falei com ele, vem cá para você ver. Porque nem ele acreditava que era um IP amarelo. Ele não acreditava, por quê? Porque nunca deu flor. E aí nós chegamos lá e eu mostrei para ele o IP cheio de flores. E eu falei com ele, falei, lembra da oração que eu fiz? Eu falei o que com Deus? Que quando ele tivesse ressuscitado tudo que ele precisava ressuscitar na minha vida, o IP ia dar flor. E ele falou, quem diria, né? Então, querido, não importa qual é o seu cenário, não importa qual é. O que importa é que Jesus entrou, esse cenário pode mudar. Ah, mas parece que tudo acabou, parece que tudo tá morto. Querido, só parece. Deus pode fazer infinitamente mais.
Ele ressuscita o morto. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, querido. Ele curou cegos. Ele curou paralíticos. Ele curou a filha de Jairo, a menina de 12 anos, que já estava morta. Ele falou com ela, Talita cumi, levanta. E ela levantou, ela saiu andando. O nosso Deus, ele é um Deus que traz vida. Mas infelizmente nós estamos muito focados no cenário. Ou estamos como Naamã, querendo que seja do nosso jeito. Querendo que Deus faça da maneira que nós visualizamos. E Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai fazer de um jeito muito mais maravilhoso. Querido, pare de olhar com seus olhos. Para. Então o que você vai fazer com esse cenário? Você vai fechar seus olhos e vai parar de olhar para ele. Agora você precisa da voz de Deus. É isso que você precisa agora. Você tem que ouvir. Porque é a palavra, querido. A palavra de Deus vai dizer que a palavra, a escritura, o que nós temos aqui, é como uma espada de 2 gumes. Então, querida, é disso que você precisa agora. Não é do cenário que você está vendo. Não é da destruição. Não é do fim. Não é de nada disso. O que você precisa agora é de Jesus, querido. Se entrega nos pés do Senhor. Ele pode mudar tudo isso. E vou te falar uma coisa, tá? Nesse louvor mesmo vai dizer que ele vai vir no de repente. Tá tudo acabado, tá tudo destruído. Só que ele vai vir no de repente e ele vai te surpreender. Foi isso que eu pedi para ele no começo do meu deserto. Eu falava, Senhor, me surpreenda. Só isso que eu pedia para ele. Me surpreenda. E vou te falar, viu? Tô surpresa com as coisas que Deus tem feito. Desde da menorzinha, a pequenininha, até a maior que ainda não chegou. Eu já tô surpresa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua terça-feira. Que esse vídeo possa tocar no seu coração. E uma coisa eu te digo. Não olhe para o cenário. Foca no alto. Olha para o céu. Porque Deus, ele vai te surpreender.